A paz de Deus, de nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional aqui do meu canal para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar o livro de 2 Samuel, capítulo 4. O título do capítulo é Dois servos de Isbosete o matam e trazem a cabeça de Davi. E os assuntos do vídeo de hoje serão o preço da traição e pena de morte na lei e na graça, santo é Deus. Então a gente vai ver todas as consequências negativas da traição e também vamos fazer um estudo rápido sobre pena de morte na época da lei, que é o tempo que nós estamos estudando aqui, a época de Davi, e ainda estava debaixo do jugo da lei, e também como que funciona a pena de morte no período da graça, amém? Então é um capítulo bem violento. Então eu escuto muitas pessoas assim, falarem assim, né? Eu não gosto de ler o Antigo Testamento porque é um livro muito violento, que tem muitas guerras, muitas mortes, né? Então eu vou ler só o Novo. Mas essas mesmas pessoas que falam que o Antigo Testamento é muito violento, elas assistem filmes e séries muito mais violentas do que o que está escrito aqui na Palavra de Deus, né? E tudo que está escrito na Palavra de Deus é inspirado pelo Espírito Santo. A gente aprende tanto com os erros das pessoas do passado, como com os seus acertos, amém? Então toda a Palavra de Deus, todo capítulo, toda frase, toda palavra, ela traz benefício para a nossa alma, para o nosso espírito, amém? Então é necessário você olhar com o olhar da graça, orar antes de estudar a palavra e leia. E você vai conseguir tirar lições valiosas do Antigo Testamento também, amém? E o Novo Testamento também tem várias passagens de violência. E a gente vai fazer o contraste do Antigo Testamento com o Novo, fazer umas comparações aqui, tá bom? Então vamos começar esse estudo com a ajuda de Deus, aguente seu bom espírito, em nome de São Jesus. Verso 1. Ouvindo, pois, o filho de Saul, que Abner morrera, em Hebrom, as mãos se lhe afrouxaram, e todo Israel pasmou, santo é Jesus Cristo. Então tanto o Isbosete como o povo de Israel ficaram pasmos, ficaram com medo, porque eles sabiam que o Isbosete ele não era um líder forte, ele não tinha experiência de batalha, que todas as vitórias que eles conquistaram, que eles formaram um reino de Israel graças ao governo e autoridade do Abner, porque era o Abner que lutava as batalhas, ele que era o comandante, ele que dava as ordens, né? O rei Isbosete era uma figura, ele era aquele líder figurativo, mas quem realmente exercia o poder era o Abner, tá certo? Então, tem uma lição valiosa aqui para nós, porque o Abner, ele lutava de coração, ele fazia de tudo pelo Isbosete, mas o Isbosete o entristeceu, no capítulo anterior a gente viu, né? E ele decidiu parar de proteger o Isbosete, e decidiu apoiar o Davi, santo é Jesus Cristo. Da mesma forma funciona nós com Deus, o nosso Deus, ele nos ama, ele quer nos proteger. Só que quando a gente entristece o nosso Senhor, entristece o Espírito Santo que habita dentro de nós, ao ponto dele se retirar da gente, a gente perde totalmente a nossa proteção, tá certo? A gente viu que o único pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo. Se você continuamente entristece o Espírito Santo, pecando e não se arrependendo, né? Ou deixando o nosso Deus triste, deixando o nosso Senhor Jesus Cristo triste, porque ele derramou sangue precioso por nós, e você não está dando valor a esse sangue derramado na cruz, ele vai se afastar de você. E você vai viver as consequências do seu pecado. Você vai perder a proteção. Da mesma forma está acontecendo aqui com Isbosete. Ele deixou triste o Abner e perdeu a proteção, fazendo ele ir para o Davi, e ele indo lá, o Abner morreu, santo é Deus. Então, indiretamente, o Isbosete ele foi responsável pela morte do Abner, santo é Deus, porque ele entristeceu o Abner e afastou ele do governo, santo é Deus. Então ele perdeu aquele homem que mais apoiava ele. Então muitas vezes, nós por não darmos valor às pessoas que estão ao nosso redor, nós perdemos essas pessoas. Então isso já é terrível, mas quando a gente faz isso com Deus, é pior ainda, tá certo? Então dê valor ao Espírito Santo que está dentro de você, alimente ele com oração, com jejum, leitura da palavra, busca o Senhor na igreja, escute a palavra, escute a repreensão, corrija, tá certo? E vamos viver a palavra de Deus e sejam luz, tá certo? Vamos deixar que o nosso Senhor nos proteja, porque Ele nos ama. Ele faz isso porque Ele nos ama e porque Ele acredita que nós podemos nos tornar pessoas melhores. Mas se a gente entristecer Ele, Ele se afasta e o inimigo faz a festa, tá bom? Então, vamos dar valor ao Espírito Santo de Deus. Verso 2. E tinha o filho de Saul 2 homens capitões de tropas, e era o nome de um Baema e o nome de outro Recabe, filhos de Rimom, e o Beerotita, dos filhos de Benjamim, porque também Beerote se reputava de Benjamim. Então aqui eles eram descendentes de Benjamim. Saul também era, né?
Então aqui todo mundo é da tribo de Benjamim. E tinham fugido os beerotitas para Gitaim, e ali tem peregrinado até o dia de hoje. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel. A sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. Seu nome era Mefibosete. Santa Deus. Então Jonatas ele teve um filho. Só que o seu filho, né, aos 5 anos de idade, quando a serva de Jonatas ficou sabendo que Saul e Jonatas morreram, ela ficou com medo do ataque dos filisteus. Então ela pegou aqui o filho do Mefibosete, né? Tinha 5 aninhos. Pegou ele e fugiu com ele, com medo que os filisteus fossem matar ele. Só que na sua fuga, o Mefibosete caiu e se machucou e ficou coxo das 2 pernas. Santa Deus. Olha só o perigo da gente fazer as coisas às pressas, né? A intenção dela foi boa, foi de salvar a vida da criança, que ela era responsável por ele, né? Então, todos vocês que têm responsabilidade de cuidar de crianças, façam tudo com cuidado, tá bom? Não faça nada com pressa, não faça nada com vontade com desatenção. Criança é coisa séria, tá? Olha só, por causa do que ela fez aqui, essa criança ficou coxa das 2 pernas, ficou com uma deficiência física, santo Deus. Isso é para sempre, é irreversível. Então, tem decisões na nossa vida que a gente toma que causa prejuízo a outras, e isso é irreversível. Não adianta você pedir desculpa, não adianta você... tudo que você fizer, nada vai fazer aquela pessoa voltar a andar novamente. Você trouxe sequelas permanentes naquela pessoa, né? Então, a gente tem que fazer tudo com muito cuidado, porque tudo que a gente faz afeta a vida das outras pessoas, né? Então, mesmo que foi um acidente, dava para ser evitado, né? Então, se você praticou algo que machucou a vida de outra pessoa, peça perdão a Deus, peça perdão a essa pessoa, mas se esforça para fazer as coisas com atenção, para não cometer isso novamente, amém? Porque traz prejuízo. Essas pessoas, aqui o Mefibosete, a história dele é triste, né? Uma criança de 5 anos, que era saudável, ficou agora aleijada, né? Por consequência de pessoas que agem por impulso, que agem com medo, que agem sem pensar. Então vamos planejar, pensar e ter confiança que Deus ele é maior do que qualquer problema. Os filisteus estavam vindo, confiasse no seu Deus, orasse, pegasse aquela criança com calma e levasse com calma, né? Aqui, ó, o negócio foi tão feio que até o nome da criança mudou, né? O nome de batismo do Mefibosete era Meribaal, né? Que significa aquele que contenda contra Baal. Então o Jonatas era guerreiro. Então quando nasceu o filho dele, ele olhou para o filho dele e falou: esse aqui vai ser guerreiro que nem o pai. E ele vai lutar contra os filisteus. Porque é isso que significa, né? Ó, aquele que é contra Baal. Os filisteus adoravam Baal, né? Então o filho do Jonatas, aqui ele batizou ele, falando assim: meu filho vai crescer e vai lutar contra Baal, vai lutar contra esses incircuncisos e vai defender o nosso Deus, né? Santa Deus. Olha só como que a nossa vida, a gente tem planos, a gente tem sonhos, mas nem sempre eles se realizam, tá certo? O Jonatas, homem de Deus, guerreiro, ajudou Davi tantas vezes, né? Mas acabou morrendo. E olha só o que aconteceu com o filho dele. A gente faz a pergunta: por que acontecem coisas ruins na vida de pessoas boas? O Jonatas era bom. Por que o filho dele está passando por isso, né? Porque o Jonatas ele decidiu ficar debaixo da autoridade de Saul. Quando Davi fugiu, o Jonatas podia ter ido com ele, né? Mas ele escolheu ficar com seu pai, com Saul. Então ele estava debaixo da autoridade do Saul. E o Saul, a gente viu que a história dele foi terrível, né? Consultou feiticeira, matou profeta. Então o Jonatas escolheu ficar do lado do pai dele. Santa Deus. Então toma cuidado do lado de quem você fica. Cuidado debaixo da autoridade de quem você está. Porque se você está debaixo da autoridade de uma pessoa que peca, esse pecado chega até você, tá certo? Olha só o tanto de coisa ruim aconteceu aqui na vida do Jonatas, porque ele ficou debaixo da autoridade do Saul. Tá bom? Então toma muito cuidado. Se você está sabendo que seu pastor é corrupto, sai dessa igreja. Vai para outra. Não fica debaixo da autoridade de gente ímpia não, tá certo? Pelo amor de Deus. Vamos buscar sabedoria, tá certo? Se seus pais são alcoólatras, se você está debaixo da autoridade deles, vai ter pecado. Eles vão chegar alcoolizados em casa, vão bater em você. Então, ore para Deus libertar eles.
Mas se não, denuncia, chama a polícia, fala, ó, meu pai tá me agredindo aqui, minha mãe tá... Porque você não pode ficar debaixo da autoridade de pessoas que vão trazer prejuízo para você, tá bom? Ora, Deus busca o Senhor Jesus Cristo para que Deus venha converter essas pessoas. Mas se você tá vendo que não tá tendo efeito, é hora de você sair, tá certo? Então toma cuidado disso, tá? Você trabalha numa empresa, você sabe que o seu patrão tá fazendo crime, é corrupto. E se chegar a Polícia Federal lá, chegar alguém lá, você vai ser preso junto, porque você está fazendo parte disso, tá certo? Então, você está debaixo de uma autoridade que está cometendo pecado. Você vai ser punido junto, tá bom? Então, vamos tomar cuidado com isso, tá certo? Verso 5. E foram os filhos de Rimon, o Beerotita, Recabe e Baema, e entraram em casa de Esbocete, no maior calor do dia, estando ele deitado a dormir ao meio-dia. E ali entraram até o meio da casa, como que vindo temer tomar trigo, e o feriram na quinta costela. E Recabe e Baena, seu irmão, escaparam. Porque entraram na sua casa, estando ele deitado na sua recâmara, e o feriram e o mataram. E lhe cortaram a cabeça, e tomando a sua cabeça, andaram toda a noite caminhando pela planície. E trouxeram a cabeça de Esbocete a Davi, a Hebrom, e disseram ao rei: Eis aqui a cabeça de Esbocete, filho de Saul, teu inimigo, que te procurava a morte. Assim o Senhor vingou hoje ao rei, meu senhor, de Saul, e da sua semente, Santa Jesus Cristo. Então, como vocês acham que o Davi recebeu essa notícia aqui, né? Santa Deus. Esses dois homens traíram o rei deles, o Esbocete, arrancaram a cabeça dele, mataram ele enquanto ele estava dormindo, né, de uma maneira covarde, e levaram essa cabeça para o Davi para tentar se promoverem às custas de um inocente, né? Então o Davi não recebeu bem essa notícia e o pior de tudo, eles falaram que fizeram isso em nome de Deus, que Deus estava usando deles para se vingar dos inimigos de Davi, Santa Jesus Cristo. Quantas pessoas falam o nome de Deus e praticam a iniquidade, né? Que praticam aquilo que Deus não ensinou, aquilo que Deus não... É o mandamento de Deus, não assassinar. Eles mataram de maneira covarde, né? Então, e levaram a cabeça do Esbocete para Davi para se promoverem, porque tinham medo de Davi chegar até a Israel para combater e vencer aqueles que eram soldados do Esbocete, né? Então eles tomaram essa atitude para tentar se promover aos olhos de Davi. Só que eles confessaram os próprios pecados deles diante de Davi, e Davi não deixou eles saírem impune, né? No final do estudo, do capítulo, a gente vai ver melhor por que Davi matou eles aqui, tá certo? Então vamos ver a reação do Davi. Porém, Davi respondendo a Recabe e a Baema, seu irmão, filhos de Rimon, o Beerotita, disse-lhes: Vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda a angústia, pois se aquele que me trouxe novas, dizendo: Eis que Saul morto, e precedendo-lhe, porém, aos seus olhos, que era como quem trazia boas notícias, eu logo lancei mão dele e o matei em Siglag, cuidando ele que eu, por isso, lhe desse alviçares, né? Ele desse galardão, desse uma premiação para ele, porque ele trouxe a notícia que ele matou Saul, né? Verso 11. Quanto mais a ímpios homens que mataram um homem justo em sua casa, sobre a sua cama, agora, pois, não requereria eu o sangue de vossas mãos e não vos exterminaria da terra, Santo Jesus Cristo. Então, verso 12. E deu Davi ordem aos seus mancebos que os matassem, e cortaram-lhes os pés e as mãos, e os penduraram sobre o tanque de Hebrom. Tomaram, porém, a cabeça de Esbocete e a sepultaram na sepultura de Abner em Hebrom. Santo Deus. Então eles sepultaram a cabeça do Esbocete junto com seu parente, com Abner, né? Que estava sepultado lá em Hebrom. E pegaram os dois corpos desses homens ímpios, cortaram os pés deles. Por que cortaram os pés? Porque eles entraram silenciosamente. O assassino, eles premeditaram, mataram enquanto ele dormia. Então, por causa dessa atitude covarde deles, de entrar silenciosamente, sem acordar o Esbocete, que ele cortou os pés dele. E cortou as mãos deles, porque eles, com as mãos deles, cortaram a cabeça do Esbocete e levaram até Davi. Então, aqui se faz, aqui se paga. Quem vive pela espada, morre pela espada. A gente viu isso no capítulo anterior, né? Mas aqui, o Davi está executando a lei, né? Porque eles estavam debaixo da autoridade da lei nesse período aqui, tá bom? Então aqui, ó, a gente encerrou o capítulo
Vamos fazer um estudo por que o Davi matou esses dois, né? Então, pela lei de Moisés, que é o que regia a vida do Davi, Davi amava a lei de Deus e vivia para Deus, para servir o Senhor. Então, como ele amava o seu Deus, ele não podia deixar o sangue de um inocente ser derramado em vão. Ele tinha que executar justiça, porque Davi ele era um rei, e o rei ele tem que executar a justiça de Deus sobre as nações. Amém? Esse é o dever de um rei, tá bom? Então aqui no Números capítulo 35, verso 30 a 31. Quem matar uma pessoa terá que ser executado como assassino, mediante depoimento de testemunhas. Mas ninguém será executado mediante o depoimento de apenas uma testemunha. Não aceitem resgate pela vida de um assassino. Ele merece morrer. Certamente terá que ser executado. Então Davi cumpriu a lei. E o mais interessante, ó, por que eu escolhi esse texto? Tem vários textos que falam sobre a pena de morte, né? Mas eu escolhi esse texto aqui do Números 35, 30 e 31, porque ele fala que só podia executar um assassino se tivessem duas testemunhas. E os próprios dois servos do Esbocete, eles eram dois, e eles mesmos confessaram o crime de ter assassinado o Esbocete. Então, pela testemunha dos dois, eles foram mortos pela própria confissão deles. Então, o Davi ele não cometeu pecado nenhum em matar esses dois homens, tá certo? Ele está executando a lei de Deus que foi dada a Moisés. Amém? E isso, antes da lei de Moisés, essa lei já existia. Está em Gênesis capítulo 9, verso 6. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Então, nosso Deus ele ama todas as pessoas. E quando você tira a vida de um semelhante seu, ele foi feito a imagem e semelhança de Deus. Então você está ferindo o próprio Deus, tá certo? Então, por isso que esse pecado é tão grave. Porque Deus ele ama a sua criação, ele ama seus filhos, e ele não quer que nenhum morra. Então, por isso que ele criou essa lei, para que ninguém derrame o sangue do seu próximo, tá certo? Para a gente entender, isso era no período da lei, né? No período da lei de Moisés. Agora a gente vai entender como é que funciona na graça, tá? Na graça, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele aboliu a pena de morte, né? Então, agora, leiam na casa de vocês, João, capítulo 8, do verso 1 ao 11. Na graça, não há pena de morte. Amém? Vai falar sobre aquela mulher adúltera, que aí Jesus vai falar para os acusadores dela, né? Aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. Então agora, no tempo da graça, nós pecadores não temos autoridade para tirar a vida de outras pessoas, tá bom? Porque todos nós somos pecadores. E agora nós estamos vivendo o período da graça. Jesus Cristo derramou seu sangue precioso por toda a humanidade. E todo aquele que nele crer e se arrepender, este será salvo. Então a gente não pode interromper a vida de alguém. Se a pessoa cometer um pecado, que pela lei de Moisés era pecado de morte, nós não podemos mais matar essa pessoa, porque essa pessoa agora está vivendo o período da graça. Se ela se arrepender e mudar suas atitudes, Jesus Cristo perdoa ela e dá chance para ela entrar no céu. Amém? Então agora é o período da graça, nós não podemos mais tirar a vida de ninguém, tá certo? Somente nosso Senhor Jesus Cristo é justo para poder julgar aquele que vive e aquele que morre. A chave da morte, a chave da morte está na mão dele. Ele decide quem morre. E também ele que decide quem vive, porque o livro da vida também é de Jesus Cristo. Ele que decide o nome que ele vai escrever lá, né? Então a gente não pode mais matar ninguém, tá certo? Não temos esse direito de executar ninguém que está cometendo pecado. E eu queria ler para vocês aqui Romanos, capítulo 13, do verso 3 ao 5. Pois os governos não devem ser temidos, a não ser aquele que pratica o mal. Você quer viver livre do medo das autoridades? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. Santa Jesus Cristo. Então, por que as autoridades eles têm armas para poder julgar e punir aquele que comete o pecado, aquele que mata, tira a vida de alguém, né? Por que o Deus deu autoridade para os governos? Porque eles são instrumentos de justiça nas mãos de Deus. Então, se você não quer ter medo, pratica o bem. Se você não matar ninguém, você não vai ser preso por isso, você não vai responder a responsabilidade disso, né? Porque você está vivendo de acordo com a palavra de Deus.
Mas se você ofender alguém, prejudicar alguém, você vai levar um processo. Se você tirar a vida de alguém, alguém pode querer se vingar de você, tirar sua vida também, e você pode ser preso pelo que você fez, tá bom? Então, todo pecado tem consequência. E é para isso que existem as autoridades, para nos defender. Só que quando eu estava lendo isso aqui, meu coração me incomodou, né? Mas, Senhor, mas nem toda autoridade parece estar lutando por você, né? Porque a palavra de Deus fala assim, toda autoridade é constituída por Deus. Mas a gente vê tanto governo corrupto, tanto governo que não está nem aí pro povo, que a gente vê tanta injustiça, tantos líderes tiranos que tiram a vida do seu próprio povo, né? Então, como assim a gente não pode temer as autoridades, né? Aí, enquanto eu estava conversando com Deus, Deus me revelou, pelo Espírito Santo, me mostrando a passagem do Daniel. Daniel estava sob a autoridade do governo da Babilônia. A Babilônia era paganismo, adorava ídolos, e o Nabucodonosor ele fez uma estátua de ouro e pediu para todos adorassem aquela estátua. Então ele era um governo que estava indo contra a palavra de Deus. Então ele não estava sendo instrumento de justiça naquele momento. Ele foi instrumento de justiça para destruir Jerusalém, porque Jerusalém estava em pecado e levou cativo o povo de Israel, né? Só que o mesmo governo que é usado para ser instrumento de justiça por Deus, ele também é usado pelo adversário para perseguir os cristãos. Então a gente tem que ter o discernimento, a sabedoria. Se os governos pedirem para você fazer algo que é contrário à palavra de Deus, você tem que permanecer firme em Deus, porque o Cedraque, Mesaque e Abednego não se encurvaram diante da estátua do Nabucodonosor, foram lançados na fornalha ardente, mas Deus os protegeu, Deus os guardou, santo é Deus. Então a gente tem que estar sempre de acordo com a lei de Deus, em primeiro lugar, e estar debaixo da autoridade dos governantes também, porque eles são levantados para ser instrumento de justiça de Deus. Mas muitos se corrompem no meio do caminho e criam leis que prejudicam os crentes. Então, quando você perceber que tem leis sendo criadas para te prejudicar, permaneça fiel à palavra de Deus, porque Deus vai te guardar. Se você for fiel, da mesma forma que ele guardou Daniel da cova dos leões, guardou o Cedraque, Mesaque e Abednego da fornalha ardente, ele vai guardar você também. Da mesma forma que Deus guardou o apóstolo Pedro da prisão, libertou ele, mandou um anjo lá e libertou ele, porque ele foi preso injustamente, santo Deus. Então, toda vez que as autoridades dos governos saem do propósito do Senhor, Deus, ele é justo, ele não vai permitir que você seja afligido por isso. Ele vai te libertar, vai mandar um socorro, tá bom? Então, é isso que a palavra está falando aqui, tá certo? Eu espero que todos tenham entendido. Se tiver dúvidas, coloquem nos comentários, que vai ser um prazer conversar com vocês e aprender com vocês também, tá? E para encerrar, Mateus capítulo 10, verso 28. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Santo Jesus Cristo. Então, nosso temor, não tema o que possa lhe fazer o homem, né? Nós temos que temer o nosso Deus, porque ele tem poder de dar vida eterna àqueles que são fiéis a ele, e também tem poder de condenar a condenação eterna àqueles que são infiéis. Então seja fiel a Deus, obedeça os mandamentos, a palavra de Deus, pague os seus impostos. Jesus Cristo falou, dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Né? Então sempre, toda autoridade, em todos os tempos, na época de Cristo foi assim, os judeus achavam que estavam sendo explorados pelos seus governantes, pelos romanos, né? Da mesma forma que nós brasileiros nos sentimos explorados por tantos impostos, né? Mas o nosso reino não é aqui, santo Deus, nosso reino é lá no céu, santo Jesus Cristo. Então, dá a César o que é de César aqui na terra, obedeça à Constituição do seu país, as leis dos homens, se elas estiverem de conformidade com a palavra de Deus. E toda vez que tiver que escolher entre a lei dos homens e a lei de Deus, escolha a lei de Deus e o nosso Senhor irá te proteger. Amém? Essa é a palavra para nós hoje. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Ora a Deus por mim e pela minha família. E que Deus seja sempre hoje eternamente louvado. Em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém.